Olá, eu sou Cícero, professor de redação, e hoje eu vou falar sobre as partes que compõem uma dissertação. Não os elementos que compõem uma dissertação, que são a tese, os argumentos, as informações, um autor impessoal, um leitor universal, mas sim as partes em que uma dissertação pode ser dividida. A primeira delas é a introdução. O texto dissertativo tem uma introdução. O importante mesmo é entender a função dessa parte no texto. A função da introdução em um texto dissertativo é apresentar o tema para o leitor. Muita gente diz que a função da introdução é apresentar a tese, mas na verdade isso não é obrigatório. É obrigatório apresentar o tema. Então, depois que o leitor terminou de ler o seu parágrafo de introdução, que em geral não vai ser muito longo, normalmente umas 5 linhas numa redação de 30 linhas, depois de o leitor terminar de ler esse parágrafo, ele tem que saber muito claramente qual é o tema da sua redação. Depois disso, vem o desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais longa da redação. O desenvolvimento tipicamente ocupa 2, 3 até 4 parágrafos. E o desenvolvimento é o momento em que aparecem os argumentos e as informações. O desenvolvimento tem que ser organizado de tal forma que uma ideia use a anterior. Quer dizer, é muito ruim que um desenvolvimento, cada parágrafo, seja completamente independente. É bom que tenha uma coesão entre os parágrafos, de tal maneira que o leitor, depois de ler o primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele lê o segundo e o segundo se aproveita das ideias usadas no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Certo? É muito importante ter essa conexão entre os parágrafos. Então, se você está fazendo uma redação e parece que cada parágrafo é independente, parece que cada parágrafo começa a redação de novo, isso é um problema e isso vai exigir um planejamento de texto, um projeto de texto mais cuidadoso. E por fim, tem o parágrafo de conclusão. A conclusão é o momento que apresenta a tese, ou seja, mostra para o leitor claramente qual é a sua opinião sobre o tema, ou se você já apresentou a tese na introdução, a conclusão não é um momento de novidades. A conclusão é um momento em que o leitor vai ver a confirmação daquelas ideias que ele já deve ter percebido que apareceram no desenvolvimento. Tá? Então, não ache que a conclusão é um momento do texto em que você tem que colocar alguma surpresa, que você tem que chamar a atenção do seu leitor, ele imagina, nossa, nunca imaginei que essa ia ser a conclusão. Não é assim que funciona o texto dissertativo. Em textos dissertativos bem escritos, o leitor vai percebendo aos poucos onde o autor quer chegar. Não tem nenhuma grande reviravolta no último parágrafo. É isso por hoje, até a próxima.